Olá, crianças! Na nossa aula de ciência hoje a gente vai dar continuidade, né, nosso assunto, nosso módulo 4 em ciências. Nós vamos ver objetos. Como os objetos são feitos, né, em nosso dia a dia. Por exemplo, no nosso dia a dia a gente tem costume de beber aonde? No copo, né? Como será que é feito esse copo? A cadeira onde a gente senta, o prego. Em nosso dia a dia, utilizamos diversos objetos. Cada um pode ser feito de diferentes materiais e ser utilizado para finalidades variadas. Por exemplo, o copo é feito de quê? De vidro. A cadeira é feita de quê? De madeira. E o prego é feito de metal. Mas cada um deles tem a sua finalidade e serve para uma coisa. Por exemplo, o copo, o que a gente faz com o copo? A gente bebe líquidos, né, no copo de vidro. Na cadeira de madeira a gente faz o quê? A gente senta. Prego serve para quê? Para fixar objetos, principalmente feitos de madeira. Entre os diferentes materiais que o ser humano utiliza para fabricar objetos, temos o vidro, a madeira, o algodão, os metais, a argila, o plástico e a borracha. A partir de agora a gente vai conhecer para que o vidro serve, para que a madeira serve, a borracha, o algodão. O vidro, ele é produzido pelo aquecimento, principalmente de areia. É um material duro e transparente, que possibilita enxergar através dos objetos feitos com esse material. Geralmente as coisas feitas de vidro, elas são o quê? Transparentes. O vidro ele pode ser utilizado na fabricação de diversos objetos, como lente de óculos, né? Como aqui o meu óculos, né? Isso aqui é feito de vidro. Os para-brisa de carro também são feitos de vidros. Os copos, como eu já falei, janelas e portas também de residências, tem algumas que são feitas também de vidro. Além disso, o vidro é capaz de resistir ao aquecimento até determinada temperatura. Por essa razão, ele também pode ser utilizado na fabricação de panelas, por exemplo. Por exemplo, algumas travessas, né, que a gente faz algum tipo de comida nelas, elas são levadas ao fogo, ao forno. Então, elas são capazes de resistir a certa temperatura. A madeira é obtida de algum tipo de árvores, né? De maneira geral, esse material é duro, resistente e não possibilita visualização de objeto através dele. Eu falei para vocês que que o vidro era transparente, já a madeira não, né? É um objeto mais duro. Mas também ele serve também na fabricação de brinquedos, móveis, estrutura de casa, barcos, artesanato e entre outros objetos. O algodão é um material macio ao toque, né? Ele é utilizado principalmente na fabricação de peças de vestuário, né? De roupas, como camiseta, calça, além de rede, lençóis e toalhas de banho. Os metais, ele pode ser extraído do subsolo ou de rochas. De maneira geral, os metais são duros, resistentes e suportam altas temperaturas. Por isso, esse tipo de material é muito utilizado na fabricação de panelas, talheres, ferramentas, moedas, na construção civil e entre outras situações. A argila, o que é argila? Todo mundo sabe o que é argila, é a mesma coisa que o quê? Que o barro. A argila é retirada do solo. Quando está úmida, esse material é maleável, podendo ser modelado. Por exemplo, o barro, quando ele está mole, a gente pode modelar ele e fazer diversos objetos. No entanto, quando é submetido a altas temperaturas, a argila fica seca e torna-se um material duro e resistente. Em razão dessas características, ele é utilizado na produção de tijolos, pratos, recipientes para armazenar alimentos e artesanato, né? A gente pode ver que a gente tem muita coisa feita de barro. Tem prato feito de barro, tem panela feita de barro,
plástico. O plástico geralmente é produzido a partir do petróleo. Alguns tipos de plástico são duros e resistentes e por isso são utilizados na fabricação de baldes, para-choque de carros e de computadores, por exemplo. Outros tipos de plástico são resistentes, mas são mais maleáveis, como os plásticos que são feitos em sacolas. Eles não são tão duros quanto os que são feitos balde, copos, como aqueles que a gente utiliza na fabricação das sacolas. A borracha é natural e é produzida do látex. Inclusive, eu já falei da borracha nas nossas aulas passadas de geografia, eu falei sobre a borracha. Ela é extraída de uma árvore chamada seringueira. Esse tipo de borracha é resistente e flexível, ou seja, pode ser dobrada facilmente. Além disso, esse material tem capacidade de voltar à sua forma original após ser esticado, por exemplo. O diferente tipo de borracha pode ser utilizado na fabricação de objetos variados, como borracha escolar, pneus, luvas. O mesmo objeto ele pode ser feito de diferentes tipos de materiais. O copo, por exemplo, pode ser feito de vidro ou de plástico. Além disso, o mesmo objeto pode ser feito de mais de um tipo de material. Eu vou falar agora para vocês também dos objetos no passado, né? Vocês vão acompanhar tudo do livro de vocês e as imagens que eu vou colocando e vai passando. Ao observar as imagens, você deve ter percebido que as roupas de mergulho sofreram mudanças ao longo do tempo. Essas mudanças não dizem respeito apenas ao seu formato e ao seu tamanho, mas também ao material utilizado na fabricação dessa roupa, por exemplo. Como resultado dessa mudança, as roupas de mergulho se tornaram mais leves e mais flexíveis, por exemplo, possibilitando mais mobilidade ao mergulhar, porque antigamente elas eram mais pesadas e hoje em dia as roupas de mergulho são mais modernas, são mais leves, para poder facilitar o mergulho. Ao longo do tempo, muitos objetos eles foram aperfeiçoados, visando, por exemplo, facilitar seu uso e melhorar o desempenho do mergulhador, no caso da roupa de mergulho. Antigamente, muitos brinquedos eram feitos de madeira. Hoje em dia, eles já podem ser feitos com diversos materiais, como plástico, metal e borracha. Eu acho que vocês não devem ter, mas assim, os pais de vocês, os avós, devem ter brincado com carrinho de madeira. Outro material também que também foi modificado com o passar do tempo, o ferro de passar. Os avós de vocês devem dizer, antigamente os ferros de passar era ferro de passar roupa a brasa, né? Fazia aquele carvão ali, colocava dentro do ferro e passava a roupa. Não tinha ferro elétrico. Os antigos ferros de passar roupa eram feitos de ferro, de madeira e precisavam ser aquecidos com brasas, como eu falei para vocês. Atualmente, esses objetos são feitos de outros materiais, como plástico e metal, e são aquecidos com o uso da energia elétrica. Onde é que o nosso ferro, na atualidade, que são mais modernos, eles são ligados aonde? Na energia elétrica, na tomada. As televisões também, com o passar do tempo, também elas sofreram modificações. Hoje em dia a gente tem as TV com alta tecnologia. Antigamente os televisores eram volumosos, pesados e revestidos com material como madeira e plástico. Os modelos atuais são menos volumosos, mais leves e produzem imagens mais nítidas, como eu falei para vocês, né? Com várias tecnologias. A nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Beijo, até a próxima.